Eu quero te dar um recado nesse dia. As tempestades, os problemas que você está enfrentando não anulam a bondade de Deus. A vida não é feita apenas de bons e alegres e tranquilos momentos. Também existem dias cheios de problemas que nos deixam angustiados e tristes. São como as tempestades que mais cedo ou mais tarde vamos enfrentar. E isso não muda só porque somos cristãos e servimos a Deus. Afinal de contas, o próprio Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Sim, meu irmão, as dificuldades são inevitáveis. Na natureza, uma tempestade ela é um fenômeno violento que pode vir acompanhado de ventos fortes, chuva, granizo, relâmpagos, raios e até neve. Já na vida do cristão, essa tempestade simboliza tempos de lutas, dores e até necessidade. E nos dois casos, quando a tempestade vem, qualquer um pode ser atingido por ela e sofrer consequências muito tristes. E na mensagem de hoje, eu quero te mostrar 3 tipos de tempestades que costumam surgir na vida do cristão, independente de nossa classe social, financeira e moral. Todos nós podemos ser atingidos por elas em algum momento da nossa vida. A primeira tempestade que eu quero falar para você é a tempestade que nós mesmos causamos. Esse tipo de tempestade é aquela que nós mesmos causamos por causa da nossa desobediência a Deus. E ela nos traz consequências graves e também para todos os que estão à nossa volta. E muitas vezes os seus danos são irreparáveis. A Bíblia nos traz um exemplo muito claro sobre essa tempestade, quando conta a história do profeta Jonas, que recebeu uma ordem de Deus para pregar em Nínive, a cidade mais poderosa e perversa da Assíria. No início do livro de Jonas, vemos que Deus não estava feliz com aquela atitude do povo, por isso disse ao profeta ir pregar naquela cidade, mas Jonas, ao invés de ir, ele fugiu, desobedecendo a ordem do Senhor. Olha como está escrito. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Essa atitude de Jonas trouxe consequências terríveis, não só para ele, mas para todos aqueles que estavam dentro do barco. A Bíblia diz que Deus mandou uma tempestade tão forte que o barco que eles estavam quase se despedaçou. Os marinheiros ficaram desesperados e começaram a clamar, cada um para o seu Deus. E para deixar o navio mais leve, jogaram fora todas as suas cargas e mantimentos. Enquanto isso, Jonas desceu ao porão da embarcação, se deitou e dormiu um sono profundo, como se nada tivesse acontecendo. E mais tarde, quando todos já estavam certos de que sofriam um naufrágio, Jonas confessou que ele era o causador de todo aquele problema e que foi por causa da sua desobediência a Deus que aquela tempestade havia surgido. Com muita raiva, os marinheiros pegaram Jonas e lançaram no mar e um grande peixe o engoliu. Com essa história, precisamos aprender que não devemos desobedecer às ordens que Deus nos dá. Caso contrário, vamos atrair para a nossa vida essa mesma tempestade. E o pior de tudo é que ela não vai atingir somente a você, mas a toda a sua família. Todas as pessoas que você ama e que estão próximas a você também sofrerão as consequências das suas escolhas erradas. Por isso, se você sabe que Deus já te chamou para fazer algo importante e mesmo assim tem ignorado a sua ordem, pare de desobedecer.
ao Senhor imediatamente. Caso contrário, você estará atraindo para a sua vida uma tempestade com danos terríveis. Se continuarmos a leitura de Jonas, veremos que ele passou 3 dias e 3 noites dentro daquele peixe, até ser devolvido à terra firme, para então cumprir a sua missão. Você consegue imaginar o tamanho do desespero deste homem? Passar mais de 72 horas dentro de um lugar escuro, frio, com um mau cheiro e sem a certeza se sairia vivo dali? Eu tenho certeza que Jonas, durante todo esse tempo, ele se arrependeu amargamente por não ter obedecido a Deus. Por isso, não espere que o mesmo aconteça com você. Não cause essa tempestade em sua vida. Obedecer é melhor do que sacrificar. A segunda tempestade que vem para testar a nossa fé. Depois de ter multiplicado pães e peixes e alimentado milhares de pessoas que o seguiam, Jesus foi para o monte orar sozinho, enquanto seus discípulos pegaram um barco e foram para o outro lado do mar, como está escrito no livro de Mateus, no capítulo 14. Depois de algumas horas, Jesus olhou para o oceano e percebeu que os seus amigos ainda estavam lá, remando em meio a uma tempestade durante a noite. Olha como está escrito no livro de Marcos, no capítulo 6. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu seus discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma e então gritaram, pois todos os tinham visto, e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. Seus corações estavam endurecidos. Livro de Marcos, no capítulo 6, do versículo 47 ao 52. As tempestades que testam a nossa fé são aquelas que Jesus nos mostra a direção que devemos seguir e nos faz seguir aparentemente sozinhos até o nosso objetivo. E mesmo que ele não esteja no barco, ele está observando de longe o nosso esforço de continuar remando diante da tempestade contrária. Perceba na passagem que acabamos de ler que os discípulos não desistiram. Pelo contrário, eles continuaram remando, mesmo diante de todas as dificuldades que enfrentavam. E de repente, Cristo aparece caminhando sobre as águas e a tempestade simplesmente se acalma quando ele sobe no barco. Isso nos mostra que existem situações em nossas vidas que devemos seguir em frente e mesmo diante das lutas, do medo e das dificuldades, temos um Deus amoroso e misericordioso que está nos observando navegar. E se continuarmos com fé no seu poder, quando menos esperarmos, ele surgirá na nossa vida e nos conduzirá em segurança até o outro lado. Por isso, meu irmão e minha irmã, nunca permita que o medo ou a dúvida sejam maiores do que a sua fé em Jesus, porque é ela que vai te livrar dessa tempestade quando vier na sua vida. E a terceira tempestade que vem na vida do cristão é para nos destruir. Em outra ocasião, Jesus e seus discípulos entraram junto em um barco rumo a Ganara, uma cidade situada ao noroeste do Mar da Galileia, que era habitada por um povo que não acreditava em Deus. Mas durante a viagem, o mar se agitou e uma grande tempestade surgiu. A Bíblia diz que ela era tão forte que encheu o barco de água, como está escrito no livro de Mateus, no capítulo 24. E os discípulos ficaram desesperados por causa da força
e do vento das ondas. Pensando que iriam morrer ali mesmo, eles foram correndo chamar Jesus, que estava dormindo no interior da embarcação. Olha como está escrito. Os discípulos foram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mateus, no capítulo 8, no versículo 25 e 27. Repare que dessa vez Jesus vai até a ponta do barco e dá simples ordem para a tempestade se acalmar. Se continuarmos a leitura do capítulo, veremos que Jesus e seus discípulos tinham uma missão na terra dos Gadarenos, que era libertar um homem que há muitos anos estava possuído por uma legião de demônios. Isso mostra que esse tipo de tempestade é causada por Satanás, porque ele sabe que nós estamos indo em direção a uma batalha e que Jesus está indo conosco para vencê-la. E nessa passagem aprendemos que Jesus tem toda a autoridade espiritual e poder para repreender, seja o que for, a tempestade, o vento, e também desfazer qualquer obra que o diabo coloque contra nós. Foi por isso que ele disse que recebeu do Pai toda a autoridade no céu e na terra. Por isso, meu irmão e minha irmã, independente das tempestades que venham sobre a sua vida, você sempre pode contar com a ajuda do Senhor para vencê-la. Ele estará conosco em todos os momentos, e sem as dificuldades nossa vida seria frágil, sem qualquer esperança que nos deixasse mais forte. O apóstolo Paulo mesmo disse que quando ele achava que ele estava fraco, era aí que ele estava forte. Ainda que você ache que você não tenha forças para você sair dessa tempestade que você está passando, acredite, essa tempestade não é para te matar, é para te tornar mais forte. Continue clamando, continue orando, porque Jesus está aí para te ajudar. O ser humano tem o costume de olhar para as dificuldades ao invés de manter os olhos em Jesus. É por isso que vivemos com tanto medo e preocupações. Mas o Senhor quer que você aprenda a confiar em sua palavra para que você vença as lutas e as adversidades e os ventos fortes que poderão surgir a qualquer momento em sua vida. Quando você cresce em fé, se torna um vencedor e então passa a experimentar a verdadeira paz de Deus na sua vida. As tempestades fazem parte do currículo de Jesus para nos fortalecer na fé. As provas não vêm para nos destruir, mas para nos fortalecer. O fogo não vem para nos destruir, mas para nos purificar. Jesus está no controle das tempestades que nos ameaçam e Ele pode fazer cessar a qualquer momento. E para finalizar, eu quero te fazer uma pergunta. Você vai continuar olhando para a tempestade ou você vai olhar para o Criador dela? Tudo que você está passando está no controle de Deus e as suas escolhas apontarão para o destino que você vai seguir, seja ele bom ou ruim. Por isso eu espero que você tenha a sabedoria necessária para discernir que tipo de tempestade você está enfrentando e qual o propósito dela na sua vida, para que assim você possa tomar a melhor decisão sobre qual direção seguir. Que Deus te abençoe e te guarde de todo o mal. Um beijo no seu coração. Eu sou a missionária Bruna.